O que falta para uma igreja, irmãos? A ousadia. Mas de onde vem essa ousadia? Da minha convicção doutrinária? Da denominação que eu faço parte? Não! Essa ousadia vem da plenitude do Espírito Santo. Você não precisa ser uma pessoa letrada. Você só precisa ser cheio do Espírito Santo. Mas se você crê em Deus soberano, você entrega a sua vida a esse Deus soberano e confia nele, ele tem tudo sob controle. Graça e a paz do Senhor Jesus. Amém. Coisa boa. Também saudar aqueles que nos assistem pela internet, né? Tão bom, porque às vezes as pessoas não conseguem assistir agora, mas poderão assistir depois, né? Semana passada eu estava indo para Campinas, lá para a gravação do programa da nossa igreja, programa de televisão. Tá meio estranho aí, Felipe. Programa de televisão. E aí eu fui ouvindo, né, ouvindo o culto. Assistir não pode, porque tem que prestar atenção no volante, né? Ouvindo o áudio do culto, os louvores, a mensagem da palavra de Deus. Eu fui tão edificado, né? Então, muito bom. Graças a Deus por isso. Eu não sei se você sabe, mas essas mensagens pela internet já são 19 países que a gente tem catalogado, né, que tem assistido e acompanhado a Sexta Igreja nas suas programações. Ainda continua ruim, pelo menos para mim aqui, viu, Felipe? Se eu falar mais alto, os meus irmãos vão querer ir embora mais cedo. Então, são 19 países, né, Isaac, catalogados. São mais de 650 mil pessoas já visualizações, é assim? É muita gente, né, irmãos? É uma missão. Sem sair daqui, a gente pode alcançar tantas pessoas. Graças a Deus por isso, né? E vou convidar vocês para que nós leiamos a palavra de Deus, essa série inacabada, né? Esse cenário aí. Eu disse hoje pela manhã no culto, uma senhora falou para mim: pastor, está tudo bem, mas aquela escada que o pessoal esqueceu lá, eu falei: não esquecer não, faz parte do cenário. Ela falou: faz parte do cenário lá. Aí nós tiramos uma outra que estava aqui, porque aquela lá estava meio... essa aqui, ó, é o cenário. A gente quer dizer que o livro de Atos dos Apóstolos é um livro histórico, é o único livro histórico do Novo Testamento. E é um livro que termina sem acabar, acaba sem terminar. Ele tem 28 capítulos, mas não tem um final. Então isso mostra a história da igreja, que a história continua. Nós estamos aqui fazendo essa história. Nós fazemos parte, então a história continua sendo escrita. Essa história da salvação. E pensando nisso, nós estamos fazendo essa série de mensagens baseada em Atos dos Apóstolos. E nós queremos compartilhar hoje o capítulo 4 da palavra de Deus com vocês. Essa foto ficou muito famosa no mundo todo, né? Aí os mais experientes da vida, né? Porque em 1968, quando os astronautas estiveram na primeira missão de exploração da Lua, Apolo 8, seu Domingos, o senhor lembra bem, né? Nós lembramos bem, né, seu Domingos? E naquela ocasião eles tiraram essa foto, essa imagem ficou conhecida. E, de certa forma, algumas pessoas falam que essa foto foi tão impactante que mudou alguns conceitos. E é muito bom saber que, quando compartilhamos as coisas, isso pode fazer diferença. Compartilhar é preciso. Compartilhar é preciso, mas compartilhar, o que compartilhar? Então é o que nós temos visto na palavra de Deus. Eu quero chamar a sua atenção para a leitura bíblica
de Atos dos Apóstolos. Uma vez soltos, Pedro e João procuraram os irmãos e lhes contaram tudo o que os principais sacerdotes e os anciãos lhes tinham falado. Ouvindo isto, unânimes levantaram a voz a Deus e disseram: Tu, soberano Senhor, fizeste o céu, a terra, o mar e tudo o que neles há. Disseste por meio do Espírito Santo, por boca de Davi, nosso pai, teu servo: por que se enfureceram os gentios e os povos imaginaram coisas vãs? Agora, Senhor, olha para as ameaças deles e concede aos teus servos que anunciem a tua palavra com toda a ousadia, enquanto estendes a tua mão para fazer curas, sinais e prodígios, por meio do nome do teu santo servo Jesus. Tendo eles orado, tremeu o lugar onde estavam reunidos. Todos ficaram cheios do Espírito Santo e com ousadia anunciavam a palavra de Deus. Vamos pedir que o Espírito Santo nos ajude na meditação da palavra de Deus. Muitas coisas importantes já aconteceram aqui. Nós louvamos a Deus, nós já oramos juntos, mas agora, irmãos, a palavra de Deus, ela é o mais importante no que diz respeito ao culto. Por quê? Quando nós oramos, nós falamos com Deus. Mas quando nós lemos a Bíblia Sagrada, Deus fala conosco. Então, é necessário que nós ouçamos a voz de Deus. Mas nós precisamos da ajuda do Espírito Santo do Senhor. Você saiu da sua casa, não é falta de entretenimento, não. Você tinha muitos entretenimentos. Você abriu mão deles. E você, movido pelo Espírito Santo, você veio aqui para adorar o Senhor. E há uma expectativa no nosso coração que Deus fale conosco através da sua palavra, não é verdade? Então, curva a sua cabeça e faça a sua oração silenciosa. Diga: Deus, fala comigo, fala o meu coração. Usa esse meu irmão aí, apesar das limitações dele, usa-o para falar conosco, nos edificar, e assim nós crescermos no conhecimento e na graça do Senhor. Eu peço que você aproveite, ore por mim também, peça a Deus para me ajudar a ser fiel na exposição da palavra de Deus. Senhor Deus e Pai, muitas coisas boas e edificantes já aconteceram aqui. Mas, ó Deus, nós precisamos ouvir a voz do Senhor. A voz do Senhor, ela é poderosa. A voz do Senhor, ela é cheia de majestade. A voz do Senhor faz dar cria às corças. A voz do Senhor desnuda os bosques. A voz do Senhor é cheia de majestade. Fala conosco, Senhor. Nós precisamos muito ouvir a voz do Senhor. Usa do teu servo, apesar de, para que ouçamos essa voz do Senhor. Abençoa cada família representada aqui, cada irmão, cada irmã, com as suas lutas, as suas demandas. Ó Deus, dá-te pressa em nos socorrer, nos orientar. E ó Espírito Santo, ajuda-nos. Nós oramos agradecidos já, em nome de Jesus. Amém e amém. Meus irmãos, os apóstolos Pedro e João, eles fizeram um milagre em nome de Jesus Cristo. Eles foram entrando no templo para a oração da tarde. E todos os dias, diz o capítulo anterior, que eles colocavam lá um homem deficiente, com deficiência física, na porta do templo para esmolar. Todos os dias. Mas não foi só uma semana. Aquele homem, ele era coxo desde o nascimento. Ele já tinha mais de 40 anos. Então os familiares o colocavam lá. Todo dia alguém ia lá, colocava, de certa tardezinha voltava para pegar o seu ente querido. Ele ficava o dia todo lá esmolando. Ele era conhecido por todos, porque
Muitos e muitos anos ele já fazia isso. Pedro e João tinham o costume de também fazer a oração. Eles faziam parte da religião judaica, então, por três vezes ao dia, eles iam ao templo para orar. Pedro e João estavam indo novamente. Mas aquele dia foi diferente. Aquele dia, quando ele estende as mãos, ou a mão para receber uma esmola, Pedro diz assim, olha para nós. Ele olha e Pedro diz, nós não temos, ou eu não tenho prata nem ouro, mas o que eu tenho eu te dou. Em nome de Jesus Cristo, anda, levanta. E ergueu a mão direita, o homem pegou, e agora, ele que há 40 anos nunca tivera andado, agora ele sente força nos pés. Lucas, que escreve o livro de Atos, era um médico, e ele dá os detalhes, firmaram-se os pés e o tornozelo, o homem ficou em pé. E agora ele entra no templo, uma pessoa com deficiência física não poderia entrar no templo, segundo a religião judaica. Mas agora ele entra, o texto diz que ele pode entrar. Ele entra com Pedro e João, pulando, louvando a Deus. Movimentou a cidade toda. E aí os religiosos, sempre eles, os religiosos chamaram Pedro e João. O que vocês fizeram aí? Vocês parem de falar no nome desse Jesus. Ele disse, mas como? Julguem vocês se isso é razoável. Como que nós podemos deixar de falar sobre tudo aquilo que nós vimos, ouvimos? Não tem jeito de obedecer vocês. E aí eles ameaçaram, não tinha jeito de prender aqueles homens naquele momento. O povo estava agitado, notório o que foi feito. O homem curado estava ali. E eles então argumentam, dizendo, não tem o que fazer. Ameaçaram mais uma vez e soltaram Pedro e João. O que eles fizeram? Eles foram para a igreja reunida. Eles foram compartilhar. Compartilhar é preciso, irmãos. Existem algumas coisas que acontecem quando nós compartilhamos. Quando nós falamos das maravilhas de Deus. Quando nós compartilhamos aquilo que Deus fez por nós. Há algo especial nisso. E é sobre isso que eu gostaria de falar rapidamente com os irmãos, sobre esse compartilhar. Ajuda aí, filha. Parou, Larissa. Passa para o pastor. Não tanto. Aqui, vamos com calma. Aqui. Esse compartilhar, o compartilhar que fortalece a comunhão. Esse tipo de compartilhar fortalece a comunhão. Veja o que acontece, diz a Bíblia Sagrada. Uma vez soltos, Pedro e João procuraram os irmãos e lhes contaram tudo o que os principais sacerdotes e os anciãos lhes tinham falado. Pedro e João foram ameaçados e ordenados, não falem mais no nome de Jesus. Eles deixaram claro que não poderiam obedecer isso. Então eles voltam para a igreja. E ali eles relatam tudo o que os sacerdotes tinham dito para eles, as ameaças que eles receberam. A igreja cresce na unidade. E por que eles vão para a igreja? Por que eles buscam os irmãos para compartilhar? Porque, irmãos, quando nós estamos juntos compartilhando as coisas de Deus, nós nos sentimos fortalecidos. Fortalecidos. Veja o que acaba de acontecer aqui, uns compartilhando conosco os seus dons e talentos. Os irmãos louvando a Deus, orando, falando das coisas de Deus, nós compartilhando umas coisas com as outras, compartilhando os desafios do pastor Caleb, que está indo com a família de missão, um projeto de pelo menos 5 anos, nós estamos envolvidos nisso. Pastor Caleb é um dos projetos que a Sexta Igreja abraçou como ação missionária. São quase 20, me parece. Sem contar alguns outros agregados, alguns ministérios, como Planters, por exemplo, que nós não podemos nem contar, falar, citar o nome dos pastores, porque estão em lugares proibidos. É na igreja, irmãos, é na unidade, é no compartilhar que nós vamos nos fortalecer. Por isso que é importante o nosso ajuntamento. Quando nós compartilhamos os nossos dons e talentos, juntos meditamos na palavra de Deus, abençoamos uns aos outros.
A palavra de Deus vai nos ensinar que esse compartilhar nos fortalece. Reverendo João, meu pastor, lá na minha mocidade, ele dizia que às vezes tinha lá uma fogueira, mas se separasse lá um graveto daquela fogueira, o que aconteceria? Que ele isolado, ele iria apagar. Uma ilustração simples. As crianças conseguem entender. Se tem uma fogueira, você tira uma lenha daquela e coloca do lado, ela vai apagar. Por isso que é importante que nós, como igreja, nos fortaleçamos com esse compartilhar. Está explicado porque Pedro e João, ao saírem daquela situação, vão lá onde a igreja está reunida. Porque junto àqueles irmãos nós vamos sentir fortalecidos, porque eles foram ameaçados. Onde é que nós nos fortalecemos contra as ameaças da vida? Quando nós estamos juntos, clamando a Deus, como o pastor Oswaldo ainda nos chamou e fez conosco aqui, orando. Esse compartilhar, irmão, nos fortalece. Mas o compartilhar também nos conduz à oração. Repara o que diz o texto da Bíblia Sagrada. Quando eles ouviram Pedro e João compartilhando as ameaças, o que aconteceu, a Bíblia diz nesses versículos aí que eles levantaram a voz unanimemente. O compartilhar tem que nos mover à oração. Sabe qual que é a nossa expectativa em cantar os cânticos? Esse grupo musical aqui, desde as 3 horas eles estão aqui e permanecerão até no outro culto. Os diáconos, muita gente envolvida. Muita gente envolvida. E por que esse esforço? Qual o propósito desse empenho? O que é isso? É a expectativa de que se nós compartilharmos esses valores do reino de Deus, vai mover a igreja em oração. Porque sem oração, meus amados, nós não venceremos. A oração é um meio de graça. Quando Pedro e João compartilham a palavra, aquela igreja levanta em oração. E essa oração é uma oração que revela valores maravilhosos. Por exemplo, a soberania de Deus. Olha o que a igreja ora. Tu, soberano Senhor. Quando nós não cremos na soberania de Deus, a vida fica pesada demais, irmãos. Fica parecendo que é na força do braço que a gente vai vencer. A gente vai chegar à exaustão. Mas se nós cremos na soberania de Deus, imagina se aquela igreja não cresce na soberania de Deus. Como que nós vamos nos defender desse império romano? Como é que nós vamos fazer? Então, irmãos, é necessário que nós creiamos que existe um Deus soberano, criador do céu, da terra e de tudo que existe, e que tem o mundo em suas mãos. Se nós cremos nisso, isso vai trazer calmaria ao nosso coração, igreja. É a oração. Então a expectativa é levante em oração. Esse pastor presbiteriano que faleceu algum tempo atrás, R.C. Sproul, ele escreveu dizendo que a igreja primitiva não tinha debates sobre calvinismo ou arminianismo. Você não sabe o que é isso, não precisa saber, esquece. Todo cristão acreditava na soberania de Deus e criam nisso plenamente. Apenas algumas semanas antes disso, o Filho de Deus havia sido entregue para ser executado, mas tudo já havia sido decretado por Deus previamente. Nosso Senhor Jesus não teria sofrido nenhum arranhão através da conspiração dos inimigos humanos contra ele, se não fosse pelo conselho determinante do Pai, que ordenou desde toda a eternidade que o Filho sofreria nas mãos desses homens ímpios para o nosso bem. É o que a Bíblia diz. A igreja levanta e diz: nós sabemos que foi assim que o Senhor determinou.
Você crê na soberania de Deus? Meus amados irmãos, Ele está certo. Se o Senhor Jesus não se oferece, ninguém poria a mão nele, irmãos. Ele se ofereceu voluntariamente. Se lembra? Quando eles procuraram Jesus naquela noite de quinta-feira, em que eles vão lá no jardim do Getsêmani para prendê-lo, Jesus faz a pergunta: quem vocês estão procurando? E eles, com espadas e varapaus, eles respondem: Jesus o Nazareno. Ele disse: sou eu. Olha que ele disse: sou eu. Os homens caíram ao chão, levantam atordoados. Jesus pergunta a segunda vez: quem vocês estão procurando? Jesus o Nazareno. Ele diz: sou eu. Eles caem de novo. Jesus então diz: sou eu. E aí Jesus libera. Aí eles colocam a mão em Jesus e começam a espancá-lo. Eles só põem a mão em Jesus porque Ele voluntariamente se deu por nós. Por amor. É esse o Deus que nós estamos adorando aqui. Um Deus que nos amou. E nos amou tanto que deu o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Deus prova o seu amor para conosco pelo fato de ter Cristo morrido na cruz, sendo nós ainda pecadores. Nós nem tínhamos ouvido de Deus. Antes da nossa conversão, quando éramos pecadores contumazes, rebeldes, mortos nos nossos delitos e pecados, Ele, por iniciativa própria, por amor, nos chamou, nos escolheu. Que grande amor, irmãos, tem Deus para conosco. Voluntariamente Ele se entregou. A igreja, quando ouve aquele compartilhar, ela não tem outra coisa a fazer, a não ser levantar a voz unânime e orar a Deus, dizendo: ó Deus, o Senhor é um Deus soberano, um Deus criador, e tudo aconteceu porque a sua mão predeterminou. Essa igreja crê na soberania de Deus. Se você não crê na soberania de Deus, vai ficar muito pesado para você ter que enfrentar essa vida na força do braço, achando que depende de você e do seu empenho. Mas se você crê num Deus soberano, você entrega a sua vida a esse Deus soberano e confia nele, ele tem tudo sob controle. É palavra de Deus. Esse compartilhar de Pedro e João não só promove a comunhão, mas move a igreja em oração. Unidade, irmãos, todos juntos orando, clamaram a Deus. Veja a centralidade em Deus. Começa exaltando o Criador, não pedindo coisas, exaltando a Deus. Mas é que a religião nos ensinou que Deus é para resolver, solucionar os nossos problemas. Então nós já aproximamos de Deus com as nossas demandas, para Deus, como que um gênio da lâmpada, resolver nosso problema. E quer saber, nem sempre Deus vai dar solução para o problema. Isso não é verdade. Porque é exatamente a transformação nossa que Deus quer. É a nossa transformação, não é a solução dos problemas. É verdade que Ele faz isso. Mas o que Deus quer de nós, irmãos, e fazer em nós, é a transformação. Não é resolver as nossas demandas. E nem as nossas frustrações. Até porque, muitas vezes, elas fazem parte desse processo. É nos frustrando que Deus vai nos colocar exatamente onde Ele quer que nós estejamos. Deus tem um jeito de fazer as coisas, irmãos. A pergunta é: Senhor, por que o Senhor deixou Pedro e João sofrer aquelas ameaças?
E agora essa igreja, olha essa igreja sofrendo, tendo que ficar trancafiada lá, com medo. Ameaçar, não pode nem falar no nome de Jesus. Senhor, olha esse imperador aí romano. Esse homem que diz que é Deus. Olha, Senhor, como não é justo. Não é como nós muitas vezes queremos, irmãos. Nenhuma autoridade tem autoridade se Deus não der. Ninguém tem autoridade se não for conferida por Deus. O imperador era terrível. Alguns meses atrás, eles tinham crucificado a Jesus. O Pilatos fala para Jesus: você não fala nada? Eu tenho poder, eu tenho autoridade. Jesus disse assim: nenhuma autoridade você teria se do céu não fosse dado. Meus amados irmãos, existe um Deus soberano. A igreja crê na soberania de Deus. Você crê na soberania de Deus? Você crê que existe um Deus que está cuidando de tudo? A igreja de Atos, ela crê. Ó Deus soberano. Nós sabemos que o que aconteceu com Jesus, talvez 2 meses atrás, nós cremos que tinha tudo sob o seu controle. Uma igreja que compartilha corretamente, ela ora biblicamente. O compartilhar gera intercessão, não gera murmuração. O compartilhar, irmãos, resulta em ousadia. Veja o que acontece naquela igreja. Agora, Senhor, olha para as ameaças deles e concede aos teus servos que anunciem a tua palavra com toda a ousadia, enquanto estendes a tua mão para fazer curas, sinais e prodígios, por meio do nome do teu santo servo Jesus. Aqui nós vemos 2 aspectos da ousadia, irmãos. A ousadia na proclamação, pregar apesar das ameaças. E ousadia na expectativa, pedir que Deus atue com sinais visíveis do seu poder. Há uma expectativa aqui da igreja. A expectativa, uma ousadia. Senhor, nós queremos que o Senhor nos dê ousadia. É lógico, por quê? A tendência natural seria o quê? A gente ficar atrofiado. O pessoal fez uma ameaça lá. Falaram que se a gente falar no nome de Jesus, a coisa vai dar ruim para nós. Como aconteceu na perseguição, sempre aconteceu, confiscavam os bens dos cristãos. Foi o que aconteceu depois na época do Império Romano, mais à frente, as perseguições. Teve que ter uma diáspora saírem de lá, debaixo de ameaça. E o que essa igreja, naturalmente ela poderia dizer assim: olha, vamos dar um tempo, vamos esperar a poeira baixar. Vamos dar um tempo, calma. Agora é calma. Não. Senhor, dá ousadia para a gente continuar falando, fazendo Jesus conhecido. Pregar que Jesus morreu e ressuscitou, que é a nossa missão. O compartilhar leva a igreja a cumprir a sua missão. Ousadia. E essa ousadia, irmãos, ela não vem por apego religioso, vem pelo Espírito Santo. Quem nos capacita é o Espírito Santo de Deus. Você sabe disso. O dia que o Espírito Santo usou você para falar para um colega de trabalho, e depois veio uma alegria no seu coração, você falou assim: não, que isso? Você percebeu? Você foi usado pelo Espírito Santo, porque o Espírito Santo de Deus é que nos capacita. Capacita um adolescente lá na escola, para que ele não negue o nome de Jesus, apesar da ameaça, o bullying, o abuso, o desdém do professor. Como que esse adolescente vai ter ousadia se não estiver cheio do Espírito Santo? Ele vai ficar mudo,
envergonhado, pensando até que está fazendo alguma coisa errada em professar que crê em Jesus. Então ele se cala, se amedronta. O que falta para uma igreja, irmãos? A ousadia. Mas de onde vem essa ousadia? Da minha convicção doutrinária? Da denominação que eu faço parte? Não! Essa ousadia vem da plenitude do Espírito Santo. Repara o texto. E enquanto eles estão falando isso, a palavra de Deus diz que eles rompem em oração. E agora eles pedem, Senhor, enquanto isso, enquanto nós estivermos cumprindo a nossa missão, durante esse processo, estende a sua mão para curar, para fazer curas, maravilhas, Senhor. Enquanto, repare essa palavrinha, enquanto isso. A gente gostaria muito, irmãos, de sair e pular. Do início a gente já ir para o resultado. A gente gostaria muito, nossa, olha, curas, sinais, prodígios, que maravilha. Leia antes. Os sinais acompanham aqueles que creem. É um processo, enquanto eles estão dizendo, Senhor, enquanto nós com ousadias cumprimos a nossa missão, enquanto estamos empenhados em fazer Jesus conhecido, enquanto isso, Senhor, opere essas maravilhas, dê esses sinais, Senhor. Não é, Senhor, deu sinais para a gente crer, não. Eles querem essa manifestação de Deus para confirmar no coração daquelas pessoas o nome santo e poderoso de Jesus. Meus amados irmãos, nós só precisamos de uma coisa: sermos cheios do Espírito Santo de Deus. Só isso que você precisa. Um apresentador de TV chamado Jack Paar, ele entrevistou o pastor Billy Graham. E do seu jeito inimitável, aquele apresentador de televisão quis ser engraçadinho com o pastor Billy Graham e disse: eu acho que você está aqui nesta noite, para tentar salvar minha vida, pastor Billy Graham, e tentar endireitar a minha vida. Você provavelmente vai tentar fazer isso. Aí o doutor Billy Graham, pastor, disse: bem, Jack, você tem pensado em se arrepender? Você sabe que precisa. E sim, eu estou preocupado com a sua alma, porque sem Jesus, Jack, você vai perecer. Billy Graham, ele não foi desagradável ou insensível, mas ele foi ousado perante toda a nação que assistia aquele programa de grande audiência. Ousadia, com amor, mas ousadia. Onde está essa ousadia, irmãos, em nós, para compartilhar a palavra de Deus, compartilhar a nossa vida? Eu já contei para vocês, mas sabe como é que é? A gente vai ficando velho e começa a repetir as histórias. Papai faleceu alguns anos atrás, em 2019, com 93 anos. O papai teve uma vida muito oprimida, mas o Senhor Jesus o alcançou. Papai era semi-analfabeto, mas o papai amava tanto falar de Jesus, a Bíblia surrada dele. Eu chegava de viagem, eu tinha que ficar ouvindo ele lendo: vem cá, vamos estudar a Bíblia comigo. Tá bom. Aí o papai, com dificuldade de leitura, não teve oportunidade de estudar como ele me proporcionou. Então o papai lia e tal. E quando eu estava no seminário, o papai resolveu me visitar. E eu cheguei, ele chegou lá. E ele disse: olha, eu vim, marquei uma visita para a gente fazer. Eu falei: o quê, pai? Era época de prova no seminário. Eu falei: visita? Ele falou: é. No ônibus aí, eu falei de Jesus para um homem lá, e ele falou que eu posso fazer uma visita lá, e eu peguei o endereço: você vai me levar lá. Eu falei: tá bom, pai, mas aí, como é que você...
Não tinha jeito de negociar com o papai. Aí eu fui lá. Cheguei lá, batemos lá, ele, aqui que mora o fulano, e nós entramos lá naquela casa, lá em Campinas. Aí o papai começou a falar, porque eu encontrei o fulano no ônibus, nós viemos conversando, falei de Jesus para ele, vim cá orar e tal, e não sei o quê, e Jesus, ele começou a contar a história dele, eu falei assim, esse negócio vai longe. E é porque Jesus me alcançou, eu estava perdido, não sei o quê, e foi contando a história da conversão dele, que realmente foi dramática. Uma hora eu compartilho com vocês. Mas o fato é que depois de ter falado muito, compartilhado, ele falou assim, meu filho é pastor. Eu falei, pai, eu estou no seminário ainda. Tá. Fala aí, fala também. Eu falei assim, não, pai, o senhor já falou tudo. O senhor já falou tudo. Eu vou, então agora vamos orar. Chama lá, juntou todo mundo e meu pai, vamos orar. Pôr na mão na cabeça do povo lá orando e clamando a Deus, e aí eu junto com ele e tal, melhor aula do seminário que eu tive naquele dia. Você não precisa ser uma pessoa letrada, você só precisa ser cheio do Espírito Santo. Você não precisa ir para o seminário. Às vezes isso até atrapalha em vez de ajudar, conforme o caso. Mas você precisa ser cheio do Espírito Santo. A ousadia em compartilhar fortalece a nossa vida, nos move à oração e traz a nós a ousadia tão necessária. Porque o Espírito Santo de Deus, irmãos, haverá de nos movimentar. Compartilhar é preciso. Porque fortalece a comunhão, aprofunda a oração e multiplica a ousadia. Algo sempre acontece, irmãos, quando a igreja ora. Olha só o versículo 31. Tendo eles orado, tremeu o lugar onde estavam reunidos. Todos ficaram cheios do Espírito Santo. E com ousadia anunciavam a palavra de Deus. É isso aí. É isso aqui. Ficaram cheios do Espírito Santo. Você já viu essa expressão? A partir de Atos capítulo 2, no Pentecoste, a igreja vai experimentar o que é ser cheia do Espírito Santo. Um povo que estava com medo, trancafiado. Homens simples. Como Pedro e João, pescadores, homens iletrados, mas agora capacitados, empoderados pelo Espírito Santo. A Bíblia Sagrada diz que a igreja fica cheia do Espírito Santo. De novo, cheia do Espírito Santo. Porque, irmãos, ser cheio do Espírito Santo é como se nós fôssemos um copo assim. E nós precisamos pedir a Deus para que nos encha com o Espírito Santo. Essa é a oração da igreja. E a hora que você for cheio do Espírito Santo, irmãos, você vai pedindo a Deus, você tem sede de Deus, você quer ser cheio do Espírito Santo. E Ele vem e vai transbordar na sua vida. É essa a ideia bíblica. Você não quer isso? Você não quer ousadia? Como é que você vai vencer essas lutas que você tem enfrentado na sua casa? Fazendo de conta que não é nada? Esse casamento seu atacado pelo inimigo das nossas almas? Você não consegue perceber? Se nós não formos cheios do Espírito Santo, irmãos, como que nós vamos lutar? Ficar cheios do Espírito Santo não é uma ação única na vida do crente, irmãos. Um dia eu fui cheio do Espírito Santo. Um dia? Quando? Não é uma ação única, se nós não buscarmos a Deus. Veja em Atos dos Apóstolos,
Depois ficaram cheios do Espírito Santo. Cheios do Espírito Santo. São ações de Deus na nossa vida, na vida de um discípulo que sabe da necessidade do Espírito Santo. A verdadeira vitória, irmãos, não é a ausência de lutas. Às vezes você está achando que Deus vai isentar você das lutas e você diz, então eu alcancei a vitória. Não, Senhor. A nossa vitória não está na ausência das lutas, mas na presença renovadora do Espírito Santo na nossa vida. Não se engane, você acha que você vai ficar sem luta aqui nessa vida? Morando no Brasil? Ou, menos, no Brasil. Brasil, gente. Que deixa a gente corado de vergonha com os líderes da nossa nação. E não é da agora, não. Ó, nós que já passamos dos 15, a gente já aprendeu essa lição. Entra um, sai um, entra uma, sai uma, entra um outro, sai o outro. E você coloca a sua esperança em quem? A história da igreja, irmãos, não termina em Atos dos Apóstolos. Ela continuou até nós e vai para frente. Essa história é inacabada. Só vai acabar um dia que o autor da história vai pôr ponto final e dizer assim, pronto, chega. Quem? O Deus soberano, que a igreja crê. Assim como naquela época, hoje a igreja precisa da mesma unidade, irmãos, no compartilhar. Precisamos da mesma unidade. Precisamos da mesma unidade na oração. A consciência da soberania de Deus. Quando nós cremos na soberania de Deus, nosso coração se acalma. Porque todas as nossas causas têm sido colocadas diante dEle. Aquietai-vos e sabei que eu sou Deus. Sou exaltado entre as nações. Sou exaltado na terra. Palavra de Deus. Ousadia para testemunhar, irmãos. Nós precisamos da mesma presença do Espírito Santo. Caso contrário, irmãos, nós sairemos daqui mais um culto no nosso currículo. Mais um culto. Que diferença vai fazer esse culto na sua vida? Esse meu compartilhar vai provocar o que em você? Nada. Nada. Apenas uma reflexão religiosa. Isso não vai fazer diferença. Não vai levar você a fortalecer a unidade. Isso não vai mover você à oração. Você não está aí pensando, vou chegar em casa, vou entrar lá naquele quartinho do fundo e hoje eu vou buscar como nunca o ser cheio do Espírito Santo. Você não está com essa vontade? Você não gostaria de saber o que é isso? O que é ser dominado pelo Espírito Santo? Na hora que você está orando, você não gostaria de saber? Não gostaria de saber? Está satisfeito? Em mais um culto? A ousadia de enfrentar essas lutas. Quem sabe um espírito maligno que tem tentado contra a sua casa, você não vai se levantar com ousadia, no nome do santo servo Jesus. Ninguém nessa casa vai se levantar. Não, meus irmãos, nós precisamos muito da ajuda do Espírito Santo. De igreja nós estamos satisfeitos. De religião, irmãos, não inventa mais uma não. Já deu. Já deu. Fique em pé se você puder.
Fecha seus olhos. Quando a igreja ouviu compartilhar, ela unânime levantou a voz em oração e confessou: o Senhor é um Deus soberano. Vamos imitar isso, irmãos? O que vocês acham? Vamos imitar? Então eu compartilhei com você, igreja. E o que você vai fazer mediante esse compartilhar? Você vai levantar a voz unânime e vai pedir a Deus soberano que dê ousadia para nós? Então vamos imitar os nossos irmãos lá do passado, porque essa história está inacabada. Comece a orar, irmãos, vamos orar. Senhor Deus, solte sua voz e diga: Senhor Deus, nós precisamos de ousadia. Encha-nos com teu Espírito Santo, Senhor. Erga suas mãos se você sentir liberdade para fazer isso. Invoca o Espírito Santo. Deixa eu ouvir você fazer isso. Deixa eu ouvir você invocando o Espírito Santo. Espírito Santo, ó Deus soberano, Criador do céu e da terra, Senhor, nós precisamos da ousadia, Senhor. Espírito Santo de Deus, enche a nossa vida. Espírito Santo de Deus, glorifica o nome de Jesus na nossa vida. Ó Espírito Santo, coloque em nós uma sede incontrolável de buscar o Senhor. Coloca saudade no nosso coração, Senhor. Saudade pelos átrios do Senhor. Espírito Santo, leva-nos à sala do trono, pelo novo e vivo caminho que Jesus preparou. Leva-nos à sala do trono. Ó Espírito Santo de Deus, nossa casa precisa do Senhor. Pai, em nome de Jesus, visita agora, Senhor, a nossa casa, os nossos familiares, aqueles que estão perto, aqueles que estão longe. Espírito Santo de Deus, enche o nosso coração. Deus, nós precisamos de Ti. Pai, que os Teus discípulos que estão aqui sintam um desejo grande, Senhor, de um relacionamento mais estreito com o Senhor. E enquanto isso, estende a sua mão para realizar as curas, curar aqueles que aqui estão enfermos. Ó Deus, cura, Senhor, cura da depressão, da ansiedade, tantos irmãos e irmãs sofrendo. Deus, que seja um início de noite de cura, Senhor, cura física, cura emocional, cura espiritual, para a glória do Seu nome. Meus amados irmãos, que a graça do Senhor Jesus Cristo, o grande amor de Deus, o nosso Pai, a comunhão, a consolação, a plenitude do Espírito Santo, seja sobre nós, amados, e sobre todo o povo de Deus, agora e para sempre. Amém e amém.